Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Tomé, que é um dos nossos livros que nós lançamos já há uns 10 anos, mas que continua atualíssimo, porque ele traz informações importantes sobre o início do cristianismo. Como é que nós tivemos, no início do cristianismo, as orientações de vários grupos religiosos da época. Se nós perguntássemos agora quando são os evangelhos, para nós espíritas e para as pessoas já vinculadas a outras religiões cristãs, crenças cristãs, obviamente todos diriam que nós temos 4 evangelhos. Mas se perguntarmos a um leigo, possivelmente ele não saiba que nós temos 4 evangelhos. O início do cristianismo, na realidade, não se tinha nada escrito. A transmissão era oral de um para outro. Só 10% da população, na época de Jesus, era alfabetizada. Então, a transmissão era oral. Reuniam-se grupos em torno dos ensinamentos que percorriam na época sobre Jesus, e aquele grupo transmitia aquelas ideias. Então, na realidade, nós tivemos não só 4 evangelhos, nós tivemos 50, 60 evangelhos. Cada grupo se reunia e transmitia a boa nova, porque evangelho quer dizer a boa nova. Então, cada um tinha a sua boa nova sobre os ensinamentos que eram divulgados na época a respeito do cristianismo inicial, a respeito de Jesus. E por que 4 evangelhos? Porque assim decidiu a igreja. No concílio de Nicéia, em 325, no Egito, nós tivemos um grande conclave em que o imperador Constantino convocou as orientações religiosas, os líderes religiosos, para formar uma linguagem única sobre os evangelhos. Por quê? Porque eram muitos evangelhos, muitas ideias, havia muita discordância, o que um falava, o que o outro falava. Então, em 325, criou-se a formatação de 4 evangelhos. E os demais? Os demais foram expurgados pela própria igreja. A igreja disse o que deveria constar na Bíblia. E temos até hoje 27 livros do Velho Testamento, somando com o Novo Testamento. E no Novo Testamento, só por ordem da organização religiosa, ficamos com 4. E esses 4 evangelhos estão na Bíblia, além de outros que compõem os 27 livros. Se perguntarmos também qual é o primeiro evangelho, se nós formos na Bíblia, o primeiro evangelho é Mateus, o segundo, Marcos, o terceiro, Lucas, e o quarto, João. Mas hoje, através de estudos, pesquisas científicas, sabe-se que o primeiro evangelho não foi Mateus. O primeiro evangelho foi o de Marcos,
que tinha apenas 16 capítulos. E o de Mateus usou este Evangelho de Marcos e introduziu uma série de aforismos que percorriam na época na linguagem oral. Então, inclusive, as bem-aventuranças, por exemplo, elas foram introduzidas no Evangelho de Marcos e algumas citações lá no Evangelho de Lucas. Então, hoje, já é pacificado nos estudos de que o primeiro Evangelho é o de Marcos. Depois veio Mateus e Lucas. Lucas copiou o primeiro Evangelho de Marcos, copiou de Mateus e ainda teve uma outra fonte. A outra fonte chama-se Evangelho que era antes de Jesus. E neste Evangelho que inclusive nós lançamos, esse Evangelho ele traz ensinamentos que já percorriam milênios antes de Jesus. Já tinham ali vários aforismos que nós encontramos nos evangelhos canônicos, que já existiam no Evangelho que era antes de Jesus. Então, a ideia é essa. A ideia é essa. E até hoje se segue 4 evangelhos para aqueles que são cristãos. Mas no início do cristianismo não foi um mar de rosas, como muita gente pensa, que foi tudo bonzinho, gente educadinha. Não era isso, eram pessoas incultas, que viviam na época de Jesus, pessoas analfabetas, viviam no deserto. Mas tinha então várias correntes cristãs, cada uma dando a cor do entendimento sobre o ensinamento de Jesus. Várias. Mas nós vamos nos apegar a 2 correntes. A corrente da religião cristã e a corrente do Evangelho de Tomé, que é chamado Evangelho gnóstico. Então, essas 2 correntes influenciaram a formação da religião cristã. Mas por que Tomé não apareceu como o 5º evangelho, como propõe Roden? Roden foi ligado à igreja, um homem culto, vários livros. Ele chama o Evangelho de Tomé como o 5º evangelho. Seria o 5º, mas neste concílio de Niceia, o Evangelho de Tomé foi expurgado. Por quê? Ele digladiava com os ensinamentos da igreja. Aliás, era uma oposição àquilo que a igreja ensinava, os gnósticos ensinavam de uma maneira totalmente oposta. E isto, obviamente, não ficou muito bem para os gnósticos. Foram expurgados, uns perseguidos, outros foram assassinados. Chegou um ponto que o bispo diz: quem tiver evangelho ligado ao gnosticismo, que queime, jogue fora, porque nós não vamos permitir. Não vamos permitir mais as ideias gnósticas, que eram contrárias aos ensinamentos dos evangelhos chamados canônicos, que são esses 4. Era totalmente contrário. Algumas coisas estão dentro dos evangelhos canônicos, imperceptivelmente, mas estão nos capítulos desses evangelhos. Agora vocês poderiam perguntar: mas o que deu desse evangelho? Se sumiu, desapareceu, era proibido, ninguém mais podia utilizar. Inclusive aqueles que amavam o gnosticismo, as ideias gnósticas, bispos, seguidores, tiveram que sumir, esconder ou queimar, porque senão eles seriam perseguidos. Muitos foram assassinados, muitos foram perseguidos e tiveram que abandonar. E eis que, aqui vem o detalhe, em 1945, foi encontrado no Egito por um camponês
ele estava laborando a terra e numa das caminhadas ele entra numa caverna, como está ali mais ou menos no texto ali, na imagem do livro. Ele entra numa caverna e encontra uma urna com 52 livros. Não era livro como o nosso, obviamente. Era um manuscrito envolvido em tiras de couro, mas encontrou esses evangelhos, esses ensinamentos gnósticos que estavam escondidos. Muitos acham que os monges que adoravam este evangelho, como foram obrigados a queimar, eles resolveram, para não jogar fora, colocar numa urna. Foi o que fizeram, colocaram, e lá foi encontrado por esse camponês Mohamed Ali Al-Saman. Esse camponês encontrou aquela urna com aqueles 52 documentos, e aí, obviamente, muita coisa foi queimada, outras foi vendida. Mas o mais importante, além de várias ideias gnósticas que traziam nessa urna, Evangelho de Filipe, tinha Evangelho de João, tinha o Evangelho de Madalena, e outros que tinham ideias gnósticas. Mas o mais importante de todos é este Evangelho que nós vamos comentar, o Evangelho de Tomé. Esse Evangelho de Tomé é hoje considerado o quinto Evangelho. Só não o é porque a igreja não aceitou e tirou de lado. Mas é um Evangelho que traz em torno de 114 sentenças sobre Jesus. Chama-se Logion, sentenças, frases. São frases que nós encontramos no Evangelho hoje. Nós encontramos nos Evangelhos canônicos, nós encontramos algumas ideias ou frases que estavam no Evangelho de Tomé e que foram aproveitadas nos Evangelhos canônicos. Estes ensinamentos, vejam bem, permaneceram virginais 1.600 anos, desde que foi enterrado, colocada nessa urna, ninguém mais mexeu. Então vocês imaginem a confusão no meio religioso, encontrar uma corrente filosófica com ensinamentos diametralmente opostos aos canônicos, ideias que não batem com os canônicos. Então houve realmente um rebuliço, uma preocupação da própria igreja sobre esses evangelhos. Então são 114 ensinamentos nos mais diversos livros, nós dizemos livros, mas na realidade eram ensinamentos que constavam em papiros, e isto foi encontrado na cidade de Nag Hammadi, no Egito, em língua copta. Língua copta era a língua que se usava na época. É tudo curioso a gente analisar isso, né? Muita gente não sabe disso, e nós sabemos que fomos buscar, estudar, e hoje a gente entende bem isso. Então, os evangelhos, só para nós entendermos por que eles eram opostos, e a igreja dizia que os evangelhos gnósticos, eles eram heréticos, chamavam de heréticos aqueles que seguiam, porque destoava da igreja. Por destoar da igreja, eles eram chamados de heréticos, era uma heresia os ensinamentos. E hoje se sabe que, na realidade, quem tornou herético foi a própria igreja, porque ela mudou a ideia básica que já existia antes da religião cristã. Antes. Os evangelhos canônicos que nós estudamos, os 4 evangelhos, colocam o homem para encontrar Deus lá fora. Você ora pedindo que Deus resolva o teu problema. Você ora pedindo que haja intercessão de um santo. Você ora para pedir que tire os seus problemas.
Não é isso que a gente faz nas orações? Pai, resolva isso para mim, faça isso, eu quero que tire esse meu problema. A ideia canônica é essa. Mas os gnósticos eram diferentes. Eles diziam, e está no livro do Tomé, que o reino de Deus está dentro de vós. Ele diz que nós não precisamos seguir ideias dirigidas por padre, por bispo, não. Nós temos que buscar Deus na nossa intimidade. Então veja a oposição. Tudo que eles ensinavam era a busca de Deus na intimidade, como hoje nós estamos fazendo. Hoje está despertando isso. Vários ensinamentos já falam, Deus está em você. O Deus não está sentado num trono, lá de um lugar no paraíso, dirigindo-nos, perdoando-nos ou não perdoando. Os gnósticos diziam que nós não dependeríamos de intercessores para falar com Deus. Nós não precisaríamos de cartório para colocar o carimbo e dizer, você vai para o céu, você não vai. A igreja era a mantenedora disso. Então, portanto, o evangelho gnóstico, hoje os ensinamentos gnósticos estão aparecendo. Aí Jung, por exemplo, fala muito do gnosticismo como uma psicologia da alma. Até um escritor que eu estava lendo, ele diz, no futuro o mundo será gnóstico, ou não será. Isso quer dizer, vai chegar um ponto que nós vamos entender aquilo que o Espiritismo diz, que nós somos espíritos, que nós temos que cuidar da nossa intimidade, cuidar da nossa evolução, errando ou acertando. Quem vai resolver os nossos problemas somos nós. Podemos receber instruções de amigos, instruções dos espíritos, do orientador espírita, do padre, do pastor, tudo bem, tudo ajuda, mas a vontade é sua, seja feita a sua vontade, você é o responsável pelo seu desenvolvimento espiritual. Então veja que é uma oposição diferente do que traz os canônicos. Os canônicos nos prendem para que nós sejamos subservientes às ideias externas, é um Deus externo que resolve. Nos gnósticos, Deus está dentro de nós. Então, é um realocamento de Deus. Ele sai de uma morada para ir para outra morada e passa a viver em nós. Que é isto que hoje os grandes estudiosos falam. E vocês vejam que isso escapou. Os gnósticos dizem, o reino de Deus está dentro de vós. Nos canônicos, lá em Lucas, ele fala também, o reino de Deus está dentro de vós. Ele escapou isso do gnosticismo, foi parar nos canônicos, o reino de Deus está dentro de vós. Então esta descoberta foi extraordinária, porque estes livros gnósticos não sofreram a tesoura dos teólogos, enquanto os canônicos, Marcos, Mateus, Lucas e João, eles foram modificados ao longo do tempo, foram cortados aqui, colocados ali, adicionados ali, quer dizer, os evangelhos foram sendo formatados através do tempo, de acordo com a conveniência, da própria igreja, enquanto os gnósticos ficaram lá escondidos, 1600 anos, por aí, ninguém mexeu. Então, é algo que já era divulgado na época, mas que não interessava a uma organização religiosa que precisava de gente, de quantidade, e não de qualidade. Era quantidade, quanto mais gente, melhor. Então, a igreja se colocou como a verdadeira instituição para levar o homem para o céu. A igreja se colocou numa posição de ser a única verdadeira, as outras não, para conduzir o homem ao céu, lá fora. E o gnóstico fala que o céu é dentro de você, não lá. Tanto é que a igreja, numa determinada época, diz, fora
da igreja não tem salvação. Para destituir as pessoas da ideia de que você precisa da igreja e que o Deus está dentro de você, onde você tem que falar com Ele, em silêncio, não vale. Tem que seguir os cânones da própria igreja. Então, entendendo, gnosticismo a palavra gnóstico quer dizer conhecimento. Gnose, vem de gnose. Nós temos que buscar o nosso conhecimento, não é o conhecimento da ciência, é o conhecimento intuitivo, quando nós adentramos na nossa intimidade e nós falamos com Deus. E nós falamos com Deus na nossa intimidade. Essa intuição não é científica, é algo que você, pela própria evolução, você consegue sintonizar com as leis do universo que estão gravadas na nossa consciência. Então vejam bem que posição. Eu até sugiro, quem tiver a oportunidade, comprar esse livro, ler isso daí para vocês chegarem à conclusão por vocês mesmos. Pois bem, dito isso, dadas essas coordenadas, essas bases, nós vamos agora fazer um paralelo entre cristãos ortodoxos, que são representados pelos 4 evangelhos canônicos da igreja, e cristãos gnósticos, que tendo como ponto de relevo o evangelho também. Então nós vamos fazer algumas comparações para a gente entender a diferença de uma e a diferença de outra, que é com base no pensamento. Ou Deus está em você e você deve desenvolvê-lo, ou você tem um Deus lá fora que vai resolver os teus problemas. Peça para Deus que Ele vai resolver. Deus está no comando, Deus coordena. E na realidade, nós somos deuses. Jesus disse: vós sois deuses. Isto, aliás, é de Salmos, do livro de Salmos, que Jesus repete. Então vamos fazer uma viagem nesse espaço que nós temos. Vamos fazer uma viagem fazendo comparação. Ortodoxos, então, são os evangelhos, as ideias da igreja. Os canônicos foram elaborados pela igreja. Resumo, hein? Os evangelhos canônicos, este que nós temos. Vocês veem que até os evangelhos não se diz que Jesus falou. É evangelho escrito por alguém, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, que na realidade hoje sabe-se que nenhum deles escreveu nada. Foram escritores que escreveram, e no segundo século, lá pela metade do segundo século, a igreja resolveu dar nome. Esse evangelho é de Marcos, esse é de Mateus, esse é de João, esse é de Lucas. Mas na realidade ninguém sabe quem escreveu. Eram anônimos. Até o meados do segundo século, os evangelhos eram anônimos. Não era de nenhum evangelista. Aí colocaram o nome deles porque eram seguidores de Jesus, era mais fácil para as pessoas aceitarem. Então os canônicos foram elaborados pela igreja no ano de 325 depois de Cristo. Até então tinha rascunhos, ensinamentos, não tinha abrir o evangelho, capítulo tal, versículo, não tinha isso, só ocorreu lá no século X, era uma leitura, é como se fosse uma carta, não tinha nada disso, isso ocorreu depois. Por isso que eu estou dizendo, os evangelhos foram uma construção, assim como também o evangelho de Tomé, não foi Tomé que escreveu, foi o grupo de estudo dele que foi elaborando e criou o evangelho de Tomé, segundo a linha gnóstica. Os elementos da narrativa dos evangelhos canônicos foram adições posteriores, quero dizer, foi-se adicionando através do tempo, adaptando as ideias que os teólogos foram criando. Vejam, por exemplo, se você procurar a palavra Espírito Santo, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não existia Espírito Santo, existia Espírito bom. Como nós dizemos no Espiritismo, o Espírito que já evoluiu é um Espírito bom. Mas, o que foi feito? Tesoura nesse Espírito bom. Vamos colocar Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, hoje,
se fala que nós temos que orar para o Espírito Santo. O Espírito Santo como se fosse uma entidade à parte, e que seria a terceira pessoa da Trindade. Jesus a segunda, que seria Deus, e o Espírito Santo. Na realidade, substituiu-se o Espírito bom pelo Espírito Santo. Os primeiros evangelhos não tinham Espírito Santo. O Espírito Santo foi no quarto, quinto século, bem depois do concílio de Nicéia. Depois que criou, tem que adaptar. O evangelho tem que criar. Tem que colocar ali o Espírito Santo. Como é que fica a Trindade? Então foi criado posteriormente. Por isso que os elementos da narrativa dos evangelhos canônicos, como diz ali, foram adições posteriores, foram acréscimos que foram colocando através dos tempos. No início, eles continham apenas ditos, tal como o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é mais ditos de Jesus, cego guiando do cego, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Isto já existia, mas aí foram colocando de acordo com a necessidade. Então essa é a ideia do Evangelho ortodoxo, o Evangelho canônico. E os gnósticos? O Evangelho de Tomé só tem os ditos, só a palavra de Jesus, não tinha historinha, não tinha milagre. O Evangelho não traz isso, o Evangelho de Tomé, que não foi tesourado. Não tem nada. Você fala, não acha milagre, você não acha essas parábolas ampliadas, passando a ser narrativas, como o Evangelho comum. Então não há milagre, não há história sobre Jesus, só ditos, só frases. O fato de o Evangelho ser apenas uma reunião das palavras de Jesus pode sugerir que é mais antigo que os canônicos. Então hoje os pesquisadores acham que o Evangelho de Tomé, as suas bases iniciais eram antes da criação dos próprios canônicos. Os evangelhos, o Evangelho de Tomé, teria uma abordagem, uma síntese de vários ditos que existia antes da construção dos evangelhos canônicos. Veja que interessante. Isso dito pelos doutos, pelos pesquisadores. Então seria um evangelho que serviu até de base para os canônicos, mas ele só apareceu muito mais tarde, lá pelo ano 250, ou até mais, mas as bases seriam material para a construção até dos canônicos. Bom, vamos ver outra comparaçãozinha. Hoje nós só vamos fazer comparação agora, porque nós já demos as bases. Quem quiser um estudo mais aprofundado, leiam no livro. Então vamos ver. Deus, para os ortodoxos, quer dizer, para os canônicos, para a teologia, e que influenciou até o Espiritismo, porque o Espiritismo tem a mesma ideia, com raras exceções. Deus e a criatura são distintos. Para os canônicos, eu sou distinto de Deus. Eu estou aqui, Deus está lá. Se eu cometo erro, está lá Deus no seu laptop, assinalando se eu fiz errado, eu fiz certo. Claro, não tinha laptop, é uma mera figura de linguagem. Então, Deus lá fora, um ser exterior, e nós. Então, há uma dicotomia, há duas posições. Existe Deus lá fora e você, o ser humano criado por Deus. Isso nos canônicos. A humanidade está separada do Criador por uma distância inimaginável. Quer dizer, nós não podemos nem pensar que nós vamos alcançar a plenitude de Deus, porque Deus é uma inteligência que está fora de nós, e nós aqui estamos como parte dele. Isso nos ortodoxos. Agora veja o que dizem os gnósticos. Olha a oposição. Não podia ser água e azeite, não mistura. Os gnósticos já diziam na época, em contraposição à igreja, que Deus está presente na criatura, que Deus não está lá fora, que esse Deus lá fora é uma utopia, foi criado, o homem criou essa imagem de Deus.
Através dos tempos nós vamos criando ideias de Deus, de acordo com a nossa evolução. Então, para os gnósticos, Deus está presente na criatura. Como assim? Nós temos, também usando uma metáfora, nós temos um pedacinho de Deus em cada um de nós. Nós temos uma semente divina em cada um de nós. Quer dizer, o que Deus tem, que são as leis cósmicas, as leis do universo, eu tenho também, só que em micro do macro. E cada um de nós temos que desenvolver esta semente, fazer crescer, evoluir, que é a evolução do espírito através dos tempos. Nós somos os autores da nossa evolução. Ninguém pode fazer isto por nós. Coisa que nos é ensinado que se você orar, pedir, Deus vai resolver. Só que quem vai resolver é dentro da tua intimidade, é dentro do seu psicológico, como diz Carl Gustav Jung, psicólogo, que traz muitos ensinamentos na linha espiritual. Então, o conhecimento de si mesmo é o conhecimento de Deus. Quando você conhece, quando você sente a presença de Deus, que você tem as intuições daquilo que você necessita, o que está acontecendo? Eu estou conhecendo Deus na minha intimidade. Este é o gnosticismo, a ideia gnóstica, que diz esse autor, que nós citamos no início, eu não me lembro o nome, de que no futuro o mundo será gnóstico ou não será. Quer dizer, nós vamos gradativamente entendendo que nós somos a potência de Deus. A potência do universo, a potência do cosmos, do micro e do macro. Nós vamos entendendo que nós temos o potencial para vir a ser. Quer dizer, aquilo que é a potência divina, eu tenho dentro de mim. Só que não vai desenvolver isso de graça. Esse é um processo evolutivo que nós vamos desenvolvendo diariamente. Errando, acertando, porque nós temos o direito de errar. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Quando nós fazemos algo errado, nós vamos ser corrigidos, não é por um Deus exterior que vai dizer que nós pecamos, que nós erramos, mas por nós mesmos. Aliás, eu sugiro, eu estava falando aí para o Marcos, o Zezinho, eu sugiro que vocês ouçam o Momento Espírita de hoje. Eu estava de carro, voltando para casa, e estava passando o Momento Espírita, falando exatamente isso. A própria Federação Espírita falando do Deus na nossa consciência. Deus é a nossa consciência. Que, aliás, Kardec pergunta aos Espíritos, onde está gravada a lei de Deus? Kardec pergunta aos Espíritos, onde está gravada? Ele diz, na consciência. Então, tudo se transcorre na nossa consciência, que eu chamo de tribunal de justiça. O tribunal de justiça do Espírito é a sua consciência. Não é um tribunal externo. Então, ortodoxo e gnóstico, vejam bem, linhas diferentes. Vamos ver agora uma outra, apesar que alguma coisa até já falei, mas tudo bem. O ortodoxo, que são os evangélicos canônicos. Desde o início eles concebiam o reino de Deus como um lugar específico. Tanto é que você fala, eu vou para o céu, eu estou trabalhando para um dia ir para o céu. É o reino de Deus, que o reino de Deus é lá fora. E é isso que nós somos educados, aprendemos assim. Concebi o reino de Deus como um lugar. Nós aprendemos assim, o céu é lá em cima. É um lugar onde vai ter julgamento. É um lugar onde nós passaremos por um tribunal. E nesse tribunal nós seremos julgados se formos bem, se formos mal. E a teologia diz que vai para o céu, vai para o inferno. Então esta é a ideia do reino de Deus lá fora. Um lugar específico, um lugar que se chama paraíso, se chama céu. Nós fomos educados assim. E no próprio Espiritismo, como o Espiritismo é cristão, também fala isso. Quando você vai orar, céu, você olha lá para cima, que Deus está lá. É através da igreja, diz os ortodoxos, que o filiado vai ser conduzido para este reino.
Então, quem se filia à religião, ele vai ser conduzido para este reino, que até muitas igrejas colocam o reino como um lugar em que os animais amam um ao outro, e toda uma fantasia teológica. Mas o que diz os gnósticos, que está no Evangelho de Tomé, sobre esse reino de Deus? Olha a diferença, que é mais ou menos essa linha de raciocínio que eu coloco nos meus livros, inclusive o último livro, seja feita a sua vontade íntima, tua. O que é o reino de Deus para os gnósticos, e que para nós espíritas também dizemos isso, com algumas exceções. É a conquista do Espírito. Reino de Deus, nós vamos construir o reino de Deus em nós. Não é um lugar para onde nós vamos, é um lugar que nós construímos pelas nossas ações. Nós vamos construindo gradativamente Deus em nós. Deus em nós. O reino quer dizer reinar. Na época de Jesus se falava que tinha um monarca e tinha o reino do monarca. Então era o reino para onde nós iríamos. Hoje nós construímos este reino, segundo os gnósticos, a qual eu perfilho, dentro de nós mesmos. Somos nós os autores, nós somos, digamos, os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. A felicidade não vem de fora. Você pode pedir, ajoelhar, faça ser feliz. Não, a felicidade é algo que se conquista internamente. Então o reino de Deus, a construção da bondade, do amor, da caridade e dos nossos erros, é na intimidade, é no nosso psique, nesse tribunal que nós temos. E quem vai construir, quem vai corrigir, somos nós mesmos, à medida que nós evoluímos. Até Eclesiastes, que é um ensinamento bíblico, diz que nós temos tempo para tudo. Tempo de semear, tempo de colher, tempo de amar, enfim, nós vamos tendo tempo, e esse tempo não termina no túmulo, não termina com o juízo final, porque não existe juízo final. O juízo final, na realidade, são etapas, sem juízos parciais. Nós vamos evoluindo, e vamos crescendo, e quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós eliminamos as nossas imperfeições, mais a felicidade reina em nosso coração. Então, é a conquista do Espírito num contínuo infinito, sem a necessidade de vincular-se a qualquer organização religiosa. É o que está dizendo os gnósticos. O Espírito desenvolve no reino, dentro de si mesmo. Nós desenvolvemos o reino de Deus dentro de nós. Então, não é porque você frequenta o Espiritismo, porque você frequenta a Igreja Católica, Evangélica, Budista, simplesmente de você ouvir, mas você não praticar, não trabalhar para esmerilhar as nossas imperfeições, nós não desenvolvemos o reino dos céus. O reino de Deus dentro de nós é um trabalho que nós vamos fazer a vida toda, e que não dá para fazer numa existência única. Termina uma existência, para os canônicos, nós vamos ser julgados por céu, por inferno, por um tribunal de justiça. Para os gnósticos e para nós espíritas, Hermínio chega a dizer que o gnosticismo é espiritismo, com algumas diferenças. Hermínio Semiranda, um grande estudioso que nós tivemos na doutrina espírita. Então, você é o responsável para desenvolver, para fazer nascer esse reino de Deus dentro de você. Assim como a sementezinha você põe na terra, você pode ter ajuda, alguém colocar água, colocar adubo, mas ela tem que enfrentar a escuridão na terra, tem que arrebentar a sementezinha para que ela possa crescer, dar o galinho, as folhas, os frutos. É um trabalho da semente. Nós também temos essa sementezinha que hoje chama de Cristo. Hoje se chama de Cristo. Nós temos o Cristo. Cristo é essa presença de Deus dentro de nós.
Então, quando diz eu tenho Cristo, todos têm, inclusive Jesus foi chamado de Jesus ou Cristo, porque ele desenvolveu, para a época, na plenitude, o máximo da sua cristandade. Então, o Espírito desenvolve. Eu estou mostrando essas duas posições para a gente poder entender bem. Uma é de fora, outra desenvolve dentro. Vamos lá. Salvação. O que a igreja diz? A igreja diz assim, olha lá, não só todas as igrejas, com exceção do Espiritismo, que é diferente, né, a forma de interpretar. Através da filiação à igreja, os canônicos, através da filiação à igreja, quem se batiza segue os seus cânones, as suas leis, e encontrará o caminho da salvação. Então, você vai salvar-se. Salvar-se quer dizer ir para o céu, em outros termos, linguagem bem popular. Você vai conseguir salvar-se desde que você batiza, né? Filia a igreja, e aí você vai conseguir a salvação através da igreja. A salvação só ocorre através de Jesus, nos canônicos. Aí eu pergunto, e Buda? E Maomé? E taoísmo? As outras igrejas vão ficar desamparadas? Então, não é. Jesus é um símbolo da perfeição para nós. Então, nós vamos desenvolver através do desenvolvimento de nós mesmos. Essa salvação é chamada de vicária. Jesus morreu pelos nossos pecados para nos salvar. Isso você encontra nas igrejas. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele nos salvou. Isso aí é uma interpretação teológica. Ninguém pode salvar ninguém. Quer dizer, ninguém pode desenvolver ninguém. Salvar quer dizer educar, iluminar a alma. Ninguém pode iluminar a nossa alma se não for por nós mesmos. Você pode ter Jesus como líder, como outros líderes religiosos, mas eles não podem fazer por nós. Seria nós pedirmos para a professora, tem aí professor, e dizer, professor, faz para mim a tarefa. Mas eu não vou desenvolver, não vou crescer. Então, Jesus representou aquele espírito mais evoluído da época e que desenvolveu o seu Cristo sozinho. Ele desenvolveu a sua semente. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele insinua de que nós temos que também fazer o que ele fez. Fazer o quê? Desenvolver a semente, desenvolver o Cristo. Jesus desenvolveu o Cristo dele. E você? Está desenvolvendo o seu eu? Está desenvolvendo o seu Cristo? Está fazendo a sementezinha florir dentro de você crescer? Isto imagine, muita gente ainda aceita, principalmente o singular da igreja, de que a salvação vicária, que alguém tem que morrer pelo outro. Não tem sentido. Né? Agora, o que diz os gnósticos? Alguém pode morrer por nós? Ele diz, os gnósticos. Isso está no Evangelho de Tomé. É um trabalho pessoal, indelegável. Não posso passar para ninguém. Não posso passar para minha professora. Não posso passar para o padre, bispo. Não. Todos podem ajudar, mas cada um tem que cumprir a sua administração. É indelegável. O desenvolvimento do eu é indelegável, é pessoal, é personalíssimo, de qualquer instituição religiosa. O Espiritismo nos ajuda a isso. O Espiritismo nos ensina a pegar a carga de euforia, como diz o nosso companheiro Zé, nós tornarmos livres, batermos asa, cair, levantar e desenvolver o nosso eu. A mensagem de Jesus era libertadora pela aquisição de conhecimento, mas não aceitavam a libertação vicária. Quer dizer, os gnósticos não aceitavam isso. Cada um salva e liberta a si mesmo. Ressurreição. Essa é outra história que percorre as igrejas cristãs. Jesus ressurge não como espírito, mas ressuscita. Ou seja, tem o seu corpo restituído por inteiro a ponto de comer com os discípulos. Isto é uma história, obviamente. Isto é uma construção teológica. Depois que morre, o físico, ele não restitui. O material atômico do nosso corpo vai para a terra, não volta nunca mais. E o pior de tudo isso, a ciência já provou que não existe ressurreição. E tem muita gente que não, que existe ressurreição. Jesus voltou de corpo e alma e renasceu. Não é verdade. Isso Paulo diz, planta-se
a semente e nasce o corpo espiritual. Quer dizer, quando a semente morre, nasce o espírito. Tá? E então, o que aconteceu? O que os gnósticos dizem? Ressurreição é sempre do espírito. Então, quem ressuscita com a morte do corpo é o espírito. Aí vem a reencarnação. Você é espírito e não vai morrer. Crer na volta à vida, mesmo no mesmo corpo físico, no corpo cadáver, é contrariar a ciência. É contrariar a ciência, não tem isso. Mas a igreja disse, a Bíblia diz, mas está errado, não existe isso. Como é que pode um corpo morto voltar a nascer de novo? A sua essência, o Espírito, o nosso Cristo, este sim, nós continuamos a viver. Inclusive, bom, vou tocar aqui um pouquinho para frente. Fundação da igreja. Disse que Jesus criou uma igreja. Jesus nunca criou a igreja. Diz que entregou para Pedro a responsabilidade de edificar uma igreja, dizendo que daria a ele as chaves do reino do céu. E disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Quer dizer, o que ele resolver fazer aqui, ele liga com o céu, como se houvesse um céu exterior, né? Tudo que ele liga e tudo que ele desligar aqui na terra, desliga no céu. Isso é uma construção. Não é bem isso. Isso está em Mateus, foi construção teológica. O que os gnósticos dizem? Os gnósticos não aceitam que Jesus havia investido Pedro na autoridade do seu sucessor. Ele não indicou Pedro e ninguém com poderes que conhecemos. Trata-se de uma acomodação textual, aquilo que eu disse. Os evangelhos foram transformando-se de acordo com a necessidade, então colocaram isso, colocaram essa ideia. Tanto é que nomearam o Pedro, depois de morto, muito tempo, nomearam como primeiro papa. Vocês podem perguntar nas orientações religiosas. Pedro foi o primeiro papa, nunca foi papa, ele nunca soube que foi papa, mas a igreja, ao criar o papado, tinha que ter alguém que seria o primeiro, então colocaram Pedro, mas não veio. Então, os gnósticos não aceitam que Jesus havia investido Pedro de autoridade do seu sucessor, com poderes que conhecemos. Trata-se de uma acomodação textual para nomear retroativamente Pedro como Papa. Jesus não instituiu uma igreja ou igrejas, como Paulo e outros apóstolos. O Paulo sim criou igrejas. Paulo criou várias igrejas. Antes dos evangelhos, Paulo já existia. Paulo criou várias igrejas. Céu e inferno. Isso nós já, na nossa exposição aqui, nós já falamos bem. Céu e inferno não existe. O próprio Papa, numa homilia, diz: olha, nós usamos o termo céu e inferno para segurar o povão. E na verdade não existe céu e inferno. Foi uma criação para segurar a pessoa, como se fala, você vai ser castigado, olha, Deus vai te castigar. Então é mais um processo de amedrontamento do que a existência. Não existe céu, não existe inferno. As obras de André Luiz que eu digo, nós temos no plano espiritual localizações de acordo com as nossas vibrações. De acordo com a nossa vibração, nós temos localizações no plano espiritual. Mas também não existe, ninguém vai ser mandado para o inferno. E os gnósticos dizem, são estados de espírito. Céu e inferno é um estado de espírito. Eu hoje estou no céu. Você amanhece feliz. Hoje eu estou no inferno. Quando você está nervoso, já acorda cedo brigando com a família, chutando tudo. Quando você está nervoso, é o céu. O céu e o inferno é estado de espírito, não é localização geográfica. Isso diz os gnósticos, para vocês verem. Trindade, isso nós já falamos. O mito da Trindade foi criado nos evangelhos canônicos a partir do concílio de Nicéia em 325, mas ele só foi criado num outro concílio. Deus expressa em três pessoas: tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não tem um Deus, uma energia cósmica, mas são três. Então, para acomodar Jesus como Deus, colocou Jesus como a segunda pessoa da Trindade. Foi com acomodação.
Os gnósticos não aceitam a Trindade. Deus não é pessoa, é a força cósmica presente em tudo, desde os seres mais ínfimos da criação. Quer dizer, Deus está no grilo, Deus está no animalzinho pequenininho, está no João de Barro, está no vegetal. Está aqui também. Então, Deus é esta força energética que está presente em tudo. É o que diz o livro dos Espíritos, na questão do Bruno. O que é Deus, ele diz, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Todas as coisas possuem a essência, o Espírito de Deus. Todos têm, todos possuem. Só que nosso espírito já é racional, é espírito letra maiúscula. Mas todos nós, todos os animais, tudo que existe é girado por essa força cósmica. Vamos lá. Filho de Deus. Os evangelhos tradicionais ensinam que Jesus é o único Filho de Deus. Na realidade, ninguém é filho, ninguém é pai. São metáforas que se usa, como nós temos os nossos pais terrenos, então nós falamos que Deus é pai. É uma interpretação metafórica, porque na realidade, Deus não é pessoa, Deus é uma inteligência que está em tudo. Teria vindo à terra como filho unigênito para salvar a humanidade. Essa é a ideia que os evangelhos pregam. Ele veio como filho único, perfeitinho, para salvar a humanidade. Ora, a salvação é pessoal. Tudo que ele passou, Jesus deve ter reencarnado várias vezes para chegar nesse ponto. E nós também temos que ir reencarnando até atingir a perfeição. E nos gnósticos, todos nós somos filhos de Deus. Quer dizer, todos nós somos sementes do todo, todos nós somos energias do todo, todos nós possuímos um pedacinho do céu dentro de nós, todos nós, ninguém é diferente de ninguém, todos nascemos simples e imperfeitos, ignorantes, mas vamos crescendo, evoluindo, cada um desenvolve a sua própria luz, como Jesus disse. Clareie a sua luz, desenvolva a sua luz. Jesus diz isso, que cada um desenvolva a sua própria luz. Não diz eu vou te dar luz, não. Você tem a potência, a energia da luz em você. Você pode, você quer, você pode. E todos vão atingir. Ele diz, quando conhecerdes a vós mesmos, no Evangelho de Tomé, então sereis conhecidos e entendereis que sois filhos do Pai vivo. Então, quando nós chegarmos a essa conclusão, que se nós conhecermos a nós mesmos, se nós entendemos que nós somos expressão da divindade, que somos deuses encarnados em nós entendemos isso, nós vamos entender até que somos filhos dele, uma expressão, mas nós somos emanação dele, somos energia dele, dos gnósticos. Ligação com Deus, os ortodoxos dizem, que são os evangelhos canônicos, para os canônicos a ligação com Deus se faz através de Jesus, ou seja, pela igreja. Inclusive nós espíritas não somos aceitos pela corrente cristã, porque nós não aceitamos trindade, nós não aceitamos nascimento virginal, que Jesus teria vindo, não aceitamos céu, não aceitamos inferno, não aceitamos nada disso. Então, para os canônicos a ligação se faz através de Jesus, ou seja, pela igreja. Aí eu questiono, Jesus foi um dos iluminados, um dos, outros também nós tivemos através dos tempos, e outros povos, se nós falarmos que Jesus é Deus, não vão aceitar. Assim que se falar que Maomé é Deus, também não vamos aceitar. É questão de entendimento. Já os ortodoxos dizem, o Evangelho de Tomé prega uma ligação pessoal com Deus. Você liga a Deus, sem a necessidade de igrejas organizadas, padres e bispos. Isso aí custou a morte dos seguidores, porque não precisamos de padre para levar para o céu, não precisamos, não, Deus está dentro de mim. Veja bem que força nós temos, veja como nós somos poderosos, nós temos a força dentro de nós para mudarmos o destino, mudarmos a nossa situação, desde que nós queiramos, ou tivermos a maturidade para tal.
E praticamente no final, Jesus faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ninguém chegou ao Pai senão através de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é que está no Evangelho. Já os gnósticos dizem, Jesus trata-se de um espírito de elevadíssima posição evolutiva que veio à Terra para ensinar a verdade à humanidade. Ele não disse, eu vim para curar você. Não, eu vim para te ensinar o caminho, eu sou o caminho. Quer dizer, ele tinha, o eu dele, ele tinha o caminho de Deus, mas ele tinha que ensinar as pessoas a fazerem o mesmo. Quem conhece a si mesmo, conhece Deus. Assim, o eu, Deus dentro de nós, é o caminho do encontro da verdade e da vida. O eu, o Cristo interno, a semente divina, é Deus dentro de nós, que é o caminho que nós vamos encontrar para a verdade e a vida. E isto não pode ser feito por terceiros. Não podemos terceirizar isso. Isto é a responsabilidade de cada um de nós. Então aí fica o resumo, das ideias do gnosticismo que é trazido através desse evangelho, o evangelho de Tomé. Eu sugiro, quem quer aprofundar, estudar, porque nós fizemos aqui 1 hora, que nós vamos demorar para estudar isso aí, talvez 5, 6 meses de estudo profundo. Então nós agradecemos, que nós estejamos em paz e que voltemos aos nossos lares harmoniosamente.